Show de bola, meus queridos. Vamos nessa então. Ó. Dentro desse vídeo aqui, na parte que envolve operações com números reais, eu vou mostrar para vocês algumas questões da banca Sesgran Rio. Dê uma olhadinha no primeiro enunciado que eu separei para vocês. Foi para uma das provas do Banco do Brasil do ano de 2023. Enunciado veio dizendo o seguinte, olha. Em um pacote, há algumas cédulas de R$ 10, algumas cédulas de R$ 20, algumas de R$ 50 e nada mais. Ao todo, são 68 cédulas, que totalizam R$ 1.380. Sabe-se que, contando só as cédulas de R$ 50, obtém-se R$ 550. E contando só as cédulas de R$ 20, obtém-se R$ 520. Nesse pacote, o número de cédulas de R$ 10 é igual a... E aí, vem aqui as alternativas, ok? Então, vamos lá. Ele cita pra gente que nesse pacote nós temos cédulas de 10, nós temos algumas de 20 e temos algumas de R$ 50 e nada mais. O examinador aqui é extremamente cuidadoso quando ele cita o nada mais, que é para que não dê margem de você virar e falar assim, poxa, mas será que tem possibilidade de ter uma nota de 5? Será que tem possibilidade de ter uma nota de 100? Ele deixa claro qual é o cenário. Um cenário em que você tem apenas cédulas de 10, 20 e algumas de 50, ok? Ao todo, são 68 cédulas que totalizam R$ 1.380. Aí vamos aqui, ó. Contando só as cédulas de R$ 50, obtém-se R$ 550. Gente, com essa informação, o que a gente consegue descobrir? A gente consegue descobrir qual que é o número de cédulas de R$ 50, concordam? Só com cédulas de R$ 50 obtém-se 550. Então, se eu vou obter R$ 550 com cédulas de 50, que operação básica matemática eu posso utilizar para descobrir o número de cédulas? Eu posso utilizar uma divisão, certo? Vou pegar 550 e vou dividir por 50. Então, vou deixar indicado aqui para vocês, olha, número de cédulas de R$ 50. Qual que é o número de cédulas de R$ 50? Eu pego 550 e divido por 50. 550, se eu for dividir por 50, a gente vai cortar, pode dividir aqui por 10, né? Que seria a ideia de cortar os zeros. 550, aí 55 dividido por 5 vai ter que dar quanto? Ó, vai ter que dar 11. Então eu tenho aqui, olha, 11 cédulas de R$ 50. Bruno, oi, eu fiz diferente. Que lindo, isso vai acontecer sempre muito na resolução das nossas questões de matemática. Matemática, todo mundo vai ter que chegar na mesma alternativa, mesmo que passe por caminhos diferentes, tá bom? Então, como que você pensou? Não, Bruno, eu pensei em fazer assim, olha, eu somei 550 com 520, esse total eu subtraí de 1.380 e aí o resultado eu dividi por 10, que era para descobrir a quantidade de nota de cédula, porque eu achei mais fácil fazer assim. Tá beleza, tá bom? É um caminho possível também. Vou deixar no papel uma solução, mas estou comentando outra, entendeu? Qualquer um outro caminho que você poderia ter usado e que muito provavelmente vários de vocês usaram. Eu somei 550 com 520. 550 com 520 vai dar 1.070. Aí você pega 1.370 e subtrai 1.070. O resto que sobrar, a diferença que sobrar, você divide por quanto? Você divide por R$ 10 para descobrir quantas seriam as cédulas de 10. É um outro caminho, tá bom? Do jeito que eu estou fazendo aqui, eu estou descobrindo o número de cédulas de 50, vou descobrir o número de cédulas de 20, e como eu sei que ao todo são 68 cédulas, eu vou fazer 68 menos as cédulas de 50 menos as cédulas de 20, e vamos chegar todo mundo na mesma resposta do mesmo jeito, tá bom? Aqui então, bora lá. Qual que vai ser o número de cédulas de R$ 20. Número de cédulas de R$ 20. Número de cédulas de R$ 20 vai ser 520 dividido por 20. 520, quando a gente divide por 20, corta 0, 0,
Sobra 52 dividido por 2, que vai ter que dar o quê? Vai ter que dar 26. São 26 cédulas de R$20. Tá bom? 26 cédulas de R$20. E aí agora, para a gente descobrir qual que é o total de cédulas de 10, o número de cédulas de R$10 vai ser, o total não era 68? Estava aqui, ó, ao todo são 68 cédulas, então eu vou pegar 68, vou subtrair as 11 que são de 50, vou subtrair as 26 que são de 20. Cuidado então com essas continhas básicas, tá bom? Juntando ali, vejam, 11 com 26 vai ter que dar 37, 11 mais 26 vai dar 37, 68 menos 37 vai ter que dar 31. A gente vai chegar então à conclusão de que são 31 cédulas de R$10. Bem, é o que eu sempre falo, hora de prova, não vai dar tempo de eu fazer isso na hora da prova. O que vai dar tempo ou não de fazer na hora da prova, você só vai saber vivendo a prova. Então, até chegar até a sua prova, eu entendo que você tem que tentar explorar ao máximo, estudar ao máximo os enunciados. Então, onde eu estou querendo chegar? Trate com carinho a sua resolução e veja se a sua resolução está coerente com o exercício. Como assim? Se você pegar 11 cédulas de 50, somar com 26 cédulas de 20, somar com 31 cédulas de 10, vai dar 1.380? Porque a sua resposta ela tem que estar coerente com o texto. Então, se você somar o total que a gente tinha aqui, 550 com 520, está dando 1.070. Quanto que são 31 cédulas de 10? 31 vezes 10, 31 vezes 10 vai dar 310. 1.070 somado com 310 dá 1.380? Sim, então pronto. Com esse 31 que eu encontrei aqui, eu trago toda uma coerência para o enunciado. Então, a resposta correta foi a letra B de bola. Tá bom? Bruno, cara, essa que tá aqui foi de boa. Mas uma dessa eu acho que não vem na minha prova. É o que a gente sempre fala, né? Conseguiu resolver, você acha que às vezes não vai ter chance. O que eu te garanto é o seguinte. Nas provas da Cisgran Rio, a gente busca, né, essas questões de uma mais rápida resolução. E é o que eu sempre falo, não quer dizer que seja fácil. É questão de você deixar fácil. É você que está fazendo o esforço de estudar, de aprender teoria, de parar, de investir seu tempo para estudar. Então não é que essa questão seja fácil, tá bom? É você que deixa uma questão como essa mais fácil. E sim, eu acredito que na sua prova a gente vai ter aquela ou aquelas questões que se a gente fizer uma leitura atenta do enunciado, a gente vai ver que, ó, opa, peraí, essa que tá aqui dá para eu levar para casa na boa, sem eu ter que fazer muita conta, como às vezes outras questões da própria Cisgran Rio vamos exigir, tá? Há sempre uma tendência de um equilíbrio nas provas deles. Então, é treinar para justamente ter a habilidade, mesmo na hora daquela ansiedade da prova, ir lá e pensar aqueles enunciados que vão trazer uma resolução aí que seja um pouquinho mais direta, tá bom? Gabarito para essa que está aqui, letra B de bola. Vamos para mais uma. Vejam essa. Prova da AG Rio, aplicada no ano de 2023. O enunciado diz o seguinte. Na reta numérica real a seguir, x é o ponto médio do segmento AB. O ponto x corresponde ao número real, e aí aqui vem as alternativas. Então vamos lá. Isso aqui é sempre uma tendência da Cisgran Rio, de dentro de um mesmo enunciado, eles cobrarem mais de um ponto do edital. Então aqui, minimamente, tem um conceito de geometria aplicado nesse enunciado, que é o conceito que? O conceito de ponto médio. O que é o ponto médio? O ponto médio é aquele ponto que está exatamente na metade do caminho, né? O x divide o segmento AB exatamente ao meio. E aí ele quer saber a que número real corresponde, então, o x. O que ele faz aqui para tentar brincar um pouquinho com o seu psicológico? Ele traz valores indicados na forma de radical. Então é por isso que a matemática básica ela é tão importante. O que eu falo com vocês quando vocês vão começar a estudar matemática? O mínimo de que eu preciso é que vocês saibam lidar com as operações básicas. Porque se você não tiver noção de como se faz um cálculo com radicais, isso é básico. É por onde a gente tem que começar. Vocês têm que entender as operações básicas, certo?
Se você não tem domínio sobre as operações básicas, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, se você não domina essas operações básicas, fica muito difícil de você querer avançar na matemática. Então, dentro do estudo de radicais, o que a gente orienta? A gente orienta que vocês tragam esses radicais na forma mais simplificada possível, para início de conversa. Eu vou pegar essa raiz de 24 e vou simplificar esse radical, e vou pegar a raiz de 96 e vou simplificar esse radical. Perfeito? A raiz de 24, como que eu simplifico mesmo esse radical? Se de alguma maneira você conseguir fazer cálculos de cabeça, ótimo, melhor para você mesmo, tá bom? O que você conseguir acelerar de cabeça, beleza. Eu é que não vou ter controle sobre todos os alunos que estão assistindo essa aula, sobre o que cada um vai conseguir acelerar e fazer de cabeça ou não. Então eu vou colocar no papel, perfeito? A raiz de 24, como que eu poderia simplificar? Eu vou pegar o 24 e vou fatorar. Vou fatorar isso, por isso que é importante você conhecer o processo de decomposição em números primos. Se você não conhece o processo de decomposição em números primos, como você vai conseguir trabalhar com a parte de cálculos com radicais? Está vendo que é tijolinho por tijolinho que a gente coloca para construir a base na matemática? Pois bem, fatorar em números primos, o que são mesmo os números primos? São aqueles números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Então, o 2 é um número primo e, em particular, é o único número par que é primo. A gente tem também o 3, que é um número primo, o número 5, que é um número primo, o número 7, que é um número primo, o número 11, que é um número primo. Então, o 24, ele divide por quanto? 24 divide por 2. 24 dividido por 2 vai ter que dar 12. 12, se eu for dividir por 2, vai dar 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. E 3, se eu for dividir por 3, vai ter que dar 1. Ok? Então, tá aqui, ó. Essa é a raiz de 24. Aliás, daqui a pouco a gente vai melhorar essa raiz de 24. Eu já vou decompor também o 96, tá bom? O 96, se eu for colocar no papel... Brunão, cara, sabe o que eu fiz para ganhar tempo? Eu vi que o 96, ele era 4 vezes 24. Show de bola. Será que todo mundo que está assistindo essa aula tinha percebido isso? Você que está aí me assistindo, tinha sacado já que o 96 ele era 4 vezes 24? Se sim, que bom. Você ganhou tempo que fez um cálculo de cabeça. Agora, não dá para eu partir do princípio que todo mundo teve essa sacada. Então, para quem não tinha percebido isso, vamos pegar e colocar no papel, certo? 96, se você for dividir por 2, 96 dividido por 2 vai ter que dar 48. 48 por 2 vai dar 24. 24 por 2 vai dar 12. 12, se eu for dividir por 2, vai dar 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. E 3 dividido por 3 vai ter que dar 1. Ok? Beleza. Como que eu vou então escrever a raiz de 24? Lembrem-se, lá quando eu estou explicando para vocês a parte de operações com radicais, a gente indica que o número que está escondido aqui dentro é o índice. Então, como é uma raiz quadrada, o índice aqui é 2. E quando a gente tem o índice 2, no processo de simplificação, a gente junta os números ali de 2 em 2. A gente forma duplas, né? Então, eu vou juntar aqui, olha, esse par de 2. Aqui eu vou conseguir formar 2 pares de 2. Quando eu estou explicando para vocês nessa aula parte de cálculos com radicais, eu brinco, olha, quem arruma dupla vai para fora da casinha. Quem não arruma dupla, se ajunta e volta para dentro de casa. Então, o que eu estou querendo dizer? Aqui, ó, eu consigo formar uma dupla com esse 2. O 2 e o 3, eles não formam uma dupla, então eles voltam para dentro da casinha, eles voltam para dentro do radical. Só que eles voltam para dentro do radical multiplicados. Então, o que é a raiz de 24? A raiz de 24, ela acaba sendo igual a 2 raiz de 6. Tudo bem? Veja se ficou claro isso que eu coloquei aqui, ó. O que é a raiz de 24? Dessa dupla, eu tiro um 2. Então, dessa dupla, eu tiro um 2. Quem se junta, vem para fora da casinha. Quem sobra, volta para dentro de casa. O 2 e o 3 se juntam, sendo multiplicados, e voltam para dentro do radical. Arrumou dupla, vai passear, vai para fora de casa, vai para fora do radical. Não arrumou dupla, se junta e vai para dentro de casa, volta para dentro do radical. 2 vezes 3 dá 6, raiz de 24 é 2 raiz de 6. O que é o 96? 96 ele vai ser, junta. Ó, aqui dá para formar uma dupla, então dessa dupla eu tiro um 2. Aqui dá para formar uma dupla, dessa dupla eu tiro um 2.
Quem eu consigo juntar, eu boto para fora de casa. Conseguiu companhia? Vai passear, vai para fora do radical. Então aqui, ó, eu vou multiplicar esse 2 com esse 2. 2 vezes 2 vai ter que dar 4. Então tá aqui, ó, a raiz de 96. A raiz de 96, ela acaba sendo 4 raiz de 6. Tá bom? Bem, agora, como que a gente chega? Então, isso que tá aqui, gente, eu tô fazendo aqui com todo o cuidado do mundo, mas são cálculos que, a depender da facilidade que você tenha, você em fração de segundos fez. Ah, bom, 24 é 2 raiz de 6, raiz de 96 é 4 raiz de 6. Como o x é o ponto médio, como que eu faço para descobrir a posição do x? Eu tiro de fato a média. Então tem aqui até um outro conceito elementar da matemática, da parte de noções de estatística, que é o conceito de média. Para eu descobrir a metade do caminho, o que eu faço? Eu somo os extremos e divido por 2. O ponto x está na metade desse caminho. Então, para descobrir o valor do x, o que eu vou fazer? Eu vou somar 2 raiz de 6 com 4 raiz de 6. E como o x é o ponto médio, eu vou tirar a média entre esses dois números irracionais. 2 raiz de 6 mais 4 raiz de 6. 2 raiz de 6 somado com 4 raiz de 6, o meu x vai ser igual ao quê? 2 mais 4 vai dar 6, então isso aqui é soma de radicais. Se você não se lembra como calcular a soma de radicais, tem que revisar isso, ok? Então, 2 raiz de 6 mais 4 raiz de 6, em soma de radicais, a gente soma os radicais que a gente diz que são semelhantes, o que é o caso desses dois aqui. Olha, esses dois ficaram em função de raiz de 6, 2 raiz de 6 mais 4 raiz de 6, que dá 6 raiz de 6, e aí eu vou ter então 6 raiz de 6 dividido por 2. Brunão, 6 raiz de 6 vai dar 3 raiz de 3? Não, tem que lembrar operações com radicais, é parte de operações básicas. 6 raiz de 6 dividido por 2, a gente divide o 6 por 2, que dá 3 raiz de 6. O meu x, ele acaba sendo numericamente igual a 3 raiz de 6. Pô, Bruno, mas velho, não tem 3 raiz de 6 aqui. Então, das duas, uma. Ou você fatora as respostas até descobrir um radical que se transforme no 3 raiz de 6, ou você faz o caminho inverso do que a gente fez. Aqui a gente simplificou o radical. Aqui agora a gente vai transformar esse resultado simplificado num radical único. Então, como que você faz isso? Se aqui o índice é o 2, esse 3 volta para dentro sendo elevado a 2. Então, o valor do x vai ser, dentro do radical, o 3. Só que como ali o índice era 2, então volta para dentro do radical o 3 elevado a 2, multiplicando quem já estava ali dentro, que era o 6, tá bom? Aí agora respira fundo, segura a emoção. 3 elevado ao quadrado, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 9 vezes 6. Nosso x, então, vai ter que ser igual a raiz de 54, tá bom? 9 vezes 6. O nosso x, então, tem que ser igual a raiz de 54, ok? Bom, isso é algo que eu vou sempre falar com vocês vão me ver repetindo algumas boas vezes quando a gente está resolvendo questões da Sesgran Rio. Sesgran Rio é uma banca que, de maneira geral, não joga suas alternativas na lata do lixo. Então é óbvio que tinha alternativa para quem teve a ideia de, como ele está falando de ponto médio, eu vou somar esse 24 com esse 96 e vou dividir por 2. Somei o 24 com 96 e dividi por 2, só que não, beleza? A resposta correta aqui não é simplesmente essa soma, tá bom? Do 24 mais 96 dividido por 2, né? Daria raiz, o meu deu raiz de 60. Então, não é só somar 24 com 96 e dividir por 2. Não é simplesmente a soma de 24 com 96, é a raiz. A raiz de 24 com a raiz de 96. Então, vocês viram aqui que o processo é diferente. A resposta correta para essa aqui, então, foi qual? Foi a letra B de bola, tá bom? Mas o que a gente tem sendo cobrado nesse enunciado?
a gente tem uma questão que trata da parte de operações básicas, que é um trecho do edital que eu percebo que, de maneira geral, a galera deixa passar batido. Ah, operações básicas. E aí não se toca que, se não souber fazer as operações básicas, uma questão como essa, por exemplo, vai para a lata do lixo. E é ponto, gente, para não se perder, tá bom? Por quê? Não é uma questão, pensa comigo, não é daquelas questões que você tem que pegar o enunciado, traduzir o enunciado, montar uma equação, cair numa função, não é nada disso. Uma questão em que o cara está te cobrando o quê? O básico, conhecer as operações. Faz parte do seu edital, não faz? Então não deixe de estudar a teoria da parte de operações básicas. Gabarito para essa foi a letra B. Trouxe mais uma para a gente poder treinar nesse bloco, também aplicada no ano de 2023 e tratando das operações básicas. Dê uma olhada nessa. Considerando-se os números reais, 2 elevado a 75, 3 elevado a 50 e 4 elevado a 37, o menor e o maior deles são, respectivamente, e aí vem aqui as alternativas, ok? Bem, o que a gente vai ter que ficar atento? Vejam, obviamente, você não vai na hora da prova brincar de tentar descobrir qual que é o valor de 2 elevado a 75, de 3 elevado a 50 e de 4 elevado a 37. Ah, mas por que não? Não, porque 2 elevado a 75, meu Deus do céu, a gente tem dignidade na hora da prova. 2 elevado a 75 é o 2 multiplicado por ele mesmo 75 vezes. Você não vai fazer essa conta na hora da prova, não vai pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo 50 vezes, e também não vai ser você, o candidato no pós-prova, que vai estar chorando e lamentando, falando assim, nossa, mas vocês viram que absurdo as contas que caíram na prova? Impossível fazer essas questões na hora da prova. Não, realmente, chegar ao resultado final na hora da prova, humanamente impossível. Agora, óbvio, o examinador quer que você apresente uma estratégia prática para a situação, problema apresentada. E onde que você tem teoria para justificar o raciocínio que vai te conduzir ao gabarito? Na parte de propriedade de potência, que eu canso de falar com vocês. Como que você está pensando em sair para fazer uma prova da Sesgran Rio sem ter noções sobre as propriedades de potência? Propriedade de potência resolve a sua vida em vários outros tópicos da sua disciplina, em vários outros tópicos, em vários outros assuntos. Então é fundamental que você conheça as propriedades de potência. Bem, em particular, a gente tem uma propriedade de potência, que é essa que está aqui, olha, é a propriedade que a gente fala que é potência de potência. A elevado a m elevado a n. A elevado a m elevado a n é a mesma coisa que A elevado a m vezes n. É potência de potência que a gente fala. Quando a gente tem potência de potência, a gente mantém a base e multiplica os expoentes. Tá bom, Bruno, mas ainda assim, velho, não ficou legal. O que acontece é o seguinte, tá vendo aqui esse 2 elevado a 75? Tá vendo aqui esse 3 elevado a 50? Por isso que é importante você ter base teórica. Quando a gente está trabalhando ali processo de decomposição em números primos, a gente aprende que a gente pode escrever em qualquer número como produto de outros dois, certo? Então, em particular, o 75, por exemplo, o 75 eu posso decompor ele como se ele fosse 3 vezes 25. E o 50 eu posso escrever como se fosse 2 vezes 25. Então, esse 2 que está elevado a 75, vou deixar aqui o passo a passo, tá bom? O 2 elevado a 75, o que é 75? 75 eu posso escrever como 2 elevado a 3 vezes 25. Eu só estou escrevendo, gente, o meu expoente de um jeito diferente. Ah, o que você fez daqui para cá que eu fiquei perdido? Ó, o 2 está mantido. Eu só escrevi, eu só informei que 75 é a mesma coisa que 3 vezes 25. Ah, mas por quê, Bruno? Cara, eu fico viajando nisso. Como que você sabia que tinha que escrever o 75 como 3 vezes 25? Aí vamos pegar as maldades. O que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando escrever o 75 e o 50 em função de um mesmo fator. Esse fator poderia ter sido 5, esse fator pode ser o 25. A ideia é você conseguir usar aqui um fator comum. Então, o 25, ele é
um fator comum, tanto para o 75 quanto para o 50. Ah, por que você não escreveu o 50? Só para a gente trocar ideia, tá bom? Por que você não escreveu o 50 como 5 vezes 10? 50 não é 5 vezes 10? Isso, mas o 75, ele não é, como números inteiros, 10 vezes alguma coisa. O 75 é 10 vezes 7,5. Não que fosse dar errado, mas é porque para mim, nessa resolução, não foi conveniente, certo? Mas não está errado, ninguém vai discutir que 75 são 10 vezes 7,5. Pode não ter sido interessante nesse enunciado, mas pode ser que seja interessante no outro. Então é só abrir a mente para entender o seguinte: eu estou arrumando um jeito de reescrever o 75. E um jeito que ninguém vai discutir é esse, ó, o 75 ele é 3 vezes 25. O que é o 3 elevado a 50? Mesma coisa, o 50 eu posso escrever de várias formas, mas, em particular, eu posso escrever o 50 como se fosse 2 vezes 25, ok? Aí, lembram-se da propriedade que eu falei? Ó, se eu tenho um produto aqui no expoente, eu posso transformar esse produto numa potência de potência. Como assim? Eu posso escrever, então, o 2 elevado a 75 assim, olha, como 2 elevado a 3 elevado a 25. Ninguém vai poder questionar. Esses resultados aqui são iguais, ok? Ó, 2 elevado a 3 elevado a 25, o 3 elevado a 25, 3 vezes 25 dá 75. Então eu só reescrevi o 2 elevado a 75 de uma outra maneira. Então falar do número 2 elevado a 75, falar do número 2 elevado a 75 é a mesma coisa que falar de 2 elevado ao cubo. Quanto que dá 2 elevado ao cubo? 2 elevado ao cubo é 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 elevado ao cubo dá 8. É a mesma coisa que falar de 8 elevado a 25. Então, ó, eu só reescrevi, tá bom? Ó, esse número aqui, ó, o 2 elevado a 75, 2 elevado a 75 é a mesma coisa que 8 elevado a 25. É o mesmo resultado, tá bom? E que a gente vai continuar sem saber quanto é. Mas eu só reescrevi. O 3 elevado a 50, ele é 3 elevado a 2 vezes 25. O expoente pode ser escrito como 2 vezes 25. Como aqui no expoente eu tenho multiplicação, eu posso, então, transformar isso aqui numa potência. Como? Essa que está aqui, ó. 3 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, elevado a 25. E aí, o que é 3 elevado ao quadrado? 3 elevado ao quadrado vai dar 9. Eu vou ficar, então, com 9 elevado a 25. Tá bom? Daqui, a gente já pode fazer uma comparação. Então, ó, o 3 elevado a 50, ele é a mesma coisa que 9 elevado a 25. Tá bom? Daqui, a gente já tem como chegar a uma conclusão. Eu não sei quanto dá 8 elevado a 25. E eu não sei quanto dá 9 elevado a 25. Mas, como eu consegui fazer com que esses expoentes fossem iguais, e essa é uma dica, então essa é uma estratégia. Como que eu posso lidar com esse tipo de exercício? Tentando comparar os expoentes, tentando comparar as bases. Então, como eu consegui fazer com que o expoente fosse o mesmo, ora, você não precisa colocar a conta no papel, mas dentre esses dois resultados, qual que é o maior? 8 elevado a 25, 9 elevado a 25. Brunão, não faço ideia. Gente, a partir do momento que o expoente é o mesmo, ou seja, que o número de multiplicações por fatores iguais é o mesmo, o resultado que eu vou encontrar, ele vai ser maior quando a base for maior. Eu tenho que fazer o 8 multiplicado por ele mesmo 25 vezes. Eu tenho que fazer o 9 multiplicado por ele mesmo 25 vezes. Onde que eu vou obter o maior resultado? O maior resultado virá daqui. Então, entre esses dois, o 2 elevado a 75 e o 3 elevado a 50, o 3 elevado a 50, por ser o 9 elevado a 25, ele vai ser maior do que o 2 elevado a 75. Então, entre esses dois eu já sei qual deles que é o maior. Mas está sobrando aqui ainda esse 4 elevado a 37. O 37, não adianta, que eu não vou conseguir escrever ele como 25 vezes alguma coisa. Então, pega a visão da estratégia da resolução. Se eu não consigo, de alguma maneira, igualar os expoentes, eu posso tentar igualar bases. E aí, a base 4,
o número 4, eu posso, entre base 2 e base 3 que apareceram no meu enunciado, eu posso escrever o 4 na base 2. Que aí eu consigo, pelo menos, comparar esse 4 elevado a 37 com o 2 elevado a alguma coisa. Como que eu posso escrever o 4 na base 2? O 4, ele é 2 ao quadrado, certo? Então aqui, ó, vejam, 4 elevado a 37, 4 elevado a 37. 4 elevado a 37 é 2 ao quadrado elevado a 37. Ok? O 4 ele é 2 elevado a 2. E aí o que é 2 elevado a 2 elevado a 37? Opa, propriedade de potência. Potência de potência, eu multiplico os expoentes. Então 2 elevado a 2 elevado a 37 é a mesma coisa que 2 elevado a 2 que multiplica 37. 2 elevado a 2 vezes 37 é a mesma coisa que 2 elevado a 74. Pronto. Agora eu ganhei o mundo. Por quê? Veja esse cara. Ele é 2, ó, entre esses dois a gente viu que o maior é qual? O maior é esse. Entre esses dois, o 4 elevado a 37, que no fim das contas é 2 elevado a 74, e o 2 elevado a 75, esse aqui é menor do que esse. Por quê? Porque a base é a mesma. Se a base é a mesma, como esse expoente aqui é menor, o resultado daqui, que eu posso não saber quanto que é, o resultado daqui tem que ser menor do que desse. Então, colocando aqui numa ordem crescente, eu vou deixar indicado para vocês assim, olha. O menor é o 2 elevado a 74. 2 elevado a 74 vai ser menor que o 2 elevado a 75, que é menor que o 3 elevado a 50. Ok? O 2 elevado a 74, 2 elevado a 74 é o 4 elevado a 37, que é então menor do que o 2 elevado a 75, e a gente viu que o 2 elevado a 75, que era a mesma coisa que 8 elevado a 25, era menor do que o 9 elevado a 25. Só que o 9 elevado a 25 era quem? Era o 3 elevado a 50. Então tá aqui, ó, colocamos em ordem crescente, tá bom? Essa que tá aqui é a forma de ordenar em ordem crescente. Eu coloquei assim porque existem inclusive enunciados em que a resposta é feita dessa forma. E tem gente que embola com esse símbolo, tá bom? Eu estou dizendo que esse é menor que, não se esqueçam que este símbolo aqui, ó, é o menor que, tá bom? Esse aqui é o maior que e esse aqui é o menor que. Lembra que se cortar vira um 4 e aqui vira um 7. Eu pelo menos aprendi assim, tá bom? O menor que é aquele que quando a gente faz um tracinho vira o 4. O maior que é aquele que quando a gente faz um tracinho vira um 7. Então o 4 é menor, desculpa, o 4 elevado a 37 é menor que 2 elevado a 75, que é menor que 3 elevado a 50. Então esses resultados aqui foram colocados numa ordem crescente. Como a questão queria saber qual era o menor é o 4 elevado a 37. E qual era o maior? O maior é o 3 elevado a 50. 4 elevado a 37 e 3 elevado a 50, a resposta correta para essa está indicada aqui, lá na letra A. Tá bom? E aí, tá feita essa. Em que o examinador tá brincando o quê? Com a base da matemática. Por isso, então, que essa aula, em que a gente trata das operações básicas, por isso que a teoria da aula de operações básicas, ela é tão importante. Fechado? Não deixe de revisar com as questões, mas não deixe de passar pela teoria. Quando o bicho pega, o que eu sempre falo para vocês? Quando o bicho pega, quem te segura é o quê? É a teoria bem fundamentada, tá bom? Veja então aí do outro lado se ficou tudo entendido. Tendo dúvidas e dificuldades, vocês vão fazer, refazer, tá? Essa é uma maneira que vocês têm para treinar, fazer e refazer esses enunciados. Brunão, cara, bati o olho aqui na primeira resolução que você fez, eu fiquei viajando, tá ótimo. Levou a primeira porrada? Tá bom. Vai e refaz esse enunciado, tenta refazer ele sozinho. Ah, tá, agora eu já estou conseguindo juntar as ideias. Faz ele 2, 3, 4 vezes, tá bom? Por quê? Na sua prova da Cisgran Rio, primeiro que a gente pode ter a replicação de enunciados de forma semelhante. Isso acontece, ok? Agora, mesmo que na sua prova não venha um enunciado idêntico, digamos assim, em que eles têm trabalho às vezes ali apenas de trocar os números, mas
Mesmo que na sua prova não venha um enunciado idêntico, podem vir enunciados em que a ideia do que você aprendeu comigo nesse vídeo, você possa de alguma forma readaptar para um outro enunciado, tá bom? Então é muito importante você treinar com as questões da SESGRAN Rio, mas nunca deixe de revisar a teoria. E mais um lembrete, por mais que você goste muito das videoaulas, eu vou encher a sua paciência. Não deixe de ler os PDFs da equipe de Exatas do Estratégia. A sua prova vai ser uma prova escrita, a sua prova tende a ser cansativa, pois pode trazer enunciados extensos, e você estará mais bem treinado para esse tipo de situação lendo os PDFs. Tá bom, Bruno? Mas eu curto muito as videoaulas. Ok, não estou falando que é para excluir as videoaulas. Pegue aqui a explicação das videoaulas, mas não deixe sempre de aproveitar também o conteúdo que é escrito pela equipe de Exatas aqui do Estratégia Concursos, tá bom? Um forte abraço para vocês, tudo de bom, valeu!